ao consumir um carboidrato que vem de alimentos como batata, como arroz, né, todos esses alimentos, que fazem parte do grupo ali dos carboidratos, o que eles oferecem para o corpo quando nós consumimos ele? Eles passam pelo tubo gastrointestinal, você desencadeia um processo de digestão, e ao terminar o processo de digestão, você absorve esse carboidrato, só que agora como glicose. Então, ao final, o que vai cair na corrente sanguínea, de fato, pós-digestão dos carboidratos, é glicose. Então, imagina que assim, ó, quando você faz uma refeição, come lá o carboidrato, você libera essa glicose ali na sua corrente sanguínea. Quando o seu corpo identifica essa glicose na corrente sanguínea, o que ele faz? O pâncreas, né, que é um órgão que está lá na porção posterior do que a gente nós chamamos de retroperitônio, ele identifica isso, percebe essa glicose mais alta e produz um hormônio conhecido como insulina. A insulina tem um papel inicial muito claro, que é o quê? Eu vou metabolizar a glicose. E essa metabolização, né, é exatamente para um objetivo final de fornecimento de energia para o corpo. Então ela pega, o pâncreas libera a insulina cai na corrente sanguínea, pega esse excesso de glicose e começa a colocar no interior das células. Afinal, as células vão pegar essa glicose e começar a produzir energia. Então, sim, nós precisamos de glicose no corpo, é um nutriente muito importante, afinal, né, uma das matérias-primas principais para você produzir energia em todas as células do seu corpo. Desde uma célula aí da sua pele, uma célula dos seus olhos, uma célula do seu sistema nervoso central, uma célula muscular. Então, tudo isso consome glicose ali para produzir energia, que é o que nós chamamos de ATP, e esse ATP, que é a adenosina trifosfato, é o que conecta exatamente com a sua vida. Quanto maior a sua capacidade de produção de energia, né, numa parte específica lá da célula que nós chamamos de mitocôndria, que é uma organela, essa mitocôndria, se ela tem uma alta capacidade de produção de energia, você tem saúde. Se você tem uma capacidade baixa de produção de energia, você basicamente no dia a dia está comprometendo a sua saúde. Então, mais uma vez, nós precisamos de glicose, né, essa glicose vem da alimentação, mas existe um detalhe que é o seguinte: se você oferece em excesso essa glicose, principalmente com uma velocidade de absorção muito alta, que é o que nós chamamos de pico de glicose, então pensa que assim, ó, você tem uma linha basal de glicose no seu corpo, se você consome uma glicose que ela aumenta muito rápido, o seu pâncreas vai corrigir muito rápido também. Essas duas coisas, tanto uma quantidade aumentada como um pico de glicose, aquela ascensão que sobe muito rápido a glicose na corrente sanguínea, são 2 pontos muito negativos quando nós pensamos em metabolismo da glicose no corpo. Então, essa informação, talvez é a informação mais importante que você tem que guardar de hoje em relação a essa nossa conversa. Esse pico de glicose faz com que o seu pâncreas libere uma grande quantidade de insulina, e é aqui que começa o problema. O problema não é a insulina, nós precisamos da insulina. O problema não é a glicose, nós precisamos da glicose. Você entendeu isso já. Só que quando você oferece excesso de glicose e pico de glicose, e aqui você já vai começar a ter uma percepção que assim, ó, quais alimentos oferecem isso, basicamente? Dessa forma: açúcar refinado e farinhas brancas. Então, esse grupo dos alimentos ali que são refinados, tanto o açúcar como farinha de trigo, por exemplo, oferecem uma grande quantidade de glicose para o corpo e numa velocidade muito aumentada. Esse, esse detalhe aqui que faz você gerar, por consequência, um pico de insulina. Esse pico de insulina associado a excesso de glicose, por glicose em pico que você ofereceu através desses alimentos, vai começar a desencadear um ciclo de problema. Então, essa insulina mais alta é o que vai estar associado ao aumento do padrão inflamatório no corpo. Esse excesso de glicose é o que vai levar a um processo de lesão celular que nós chamamos de glicação. Esse excesso de insulina é o que vai chegar lá até os seus rins, que é uma outra função da insulina, e vai reter água. Só que se a insulina está muito alta, você vai reter água em excesso. Aquela pessoa que começa a ficar com a perna inchada, não consegue tirar mais a aliança dos dedos, né? Então, num próximo momento, essa insulina alta também começa a reter muito sódio no corpo.
e por isso, né, a pressão arterial começa a aumentar. Então aqui, você tem uma percepção que assim, ó, muitas vezes não adianta você reduzir o sódio da alimentação se a sua insulina está alta. Você vai reter excesso de sódio, porque a insulina, mais uma vez, está aumentada. E se esse processo persiste, né, esse excesso de glicose agora, o corpo vai mandar para onde? Para o fígado, e no fígado ele vai empacotar essa glicose, formar uma nova molécula de reserva energética, afinal a glicose, né, é uma fonte energética, conhecida como triglicérides, que é um lipídio, um parente da gordura. Esse triglicérides está muito associado à doença cardiovascular, o excesso do triglicérides. Então, se tem excesso de triglicérides é porque está sobrando glicose e eu tenho uma insulina aumentada. Tudo isso acontece em conjunto. E se o processo persiste, o que eu começo a fazer agora? Eu pego esse excesso de insulina e estimulo célula de gordura num local em que eu consigo acumular um monte, né, de lipídio ali. Qual que é esse local? Região abdominal. Então você começa a aumentar a região abdominal, a célula de gordura começa a crescer e isso, né, leva ao aumento da circunferência abdominal. Por isso a circunferência abdominal é um marcador tão importante quando nós pensamos em doença cardiovascular. Se eu entendi todo esse processo agora, né, eu consigo ter uma percepção de que, nossa, tudo está associado ao quanto eu ofereço de glicose para o meu corpo, né, principalmente daqueles alimentos, como farinhas brancas e açúcar. Por isso eu falo tanto sobre uma alimentação natural, tentar evitar ao máximo a exposição a esses alimentos que são alimentos industrializados e refinados. Porque se agora, né, eu já percebi isso, como que eu caminho na contramão disso tudo para melhorar aqui o meu processo metabólico? Eu diminuo a exposição à glicose. O que seria o jejum? O jejum é eu retirar a exposição à glicose por um determinado período ali na minha vida, por um determinado número de horas. Então, se ao longo do dia eu pego um número de horas, e eu vou falar ainda mais sobre essas horas, e eu tiro a exposição à comida, porque eu estou em jejum, eu não vou ter exposição à glicose, eu não vou ter exposição a pico de insulina. E eu quebro todo aquele ciclo de retenção de líquido, de estímulo de acúmulo de célula de gordura. É o impacto em tudo isso de uma forma positiva, além de melhorar a inflamação, oxidação, todas essas vias que estão associadas a excesso, principalmente de insulina, que aumenta por consequência do excesso de glicose. Então, todos esses fatores são muito importantes. E aqui, né, eu quero abrir um parênteses exatamente para falar sobre um tipo específico de é um parente da glicose, um irmão da glicose, que também entra nessa via metabólica de produção de energia, mas que é bem específica e qual que é a diferença, né, aqui entre glicose e frutose. Porque muitas vezes as pessoas usam, né, xarope enriquecido com frutose, frutose para adoçar as coisas, e isso está conectado ao quê? Lembra que a glicose você usa como matéria-prima para produzir energia em todas as células do seu corpo, do sistema nervoso central, da pele, do fígado, do baço, de todas as células. Qual que é a diferença para a frutose? A frutose só o seu fígado metaboliza. Então, o seu fígado é o único local em que metaboliza essa frutose. Se você oferece, né, da mesma forma, uma quantidade aumentada de frutose e em pico, quando você consome ali um adoçante de frutose ou até mesmo você consome um líquido rico em frutose, esse pico de frutose tem que ser metabolizado no fígado. E tudo que está em excesso lá no fígado, você começa a converter, né, empacotar isso para triglicérides. Então, é uma causa, sim, de aumento expressivo de triglicérides e também não poderia deixar de falar, né, de esteatose, né, que é a gordura no fígado, porque você começa a acumular esse triglicérides lá no fígado e forma a famosa gordura no fígado. Que surge uma dúvida que as pessoas falam assim, então fruta é ruim? Não. Qual que é a diferença? A fruta, ela tem frutose, mas existe um ponto aqui muito importante, que essa frutose da fruta está empacotada por fibra. Então você absorve de uma forma lenta. É óbvio, se você consumir um excesso de fruta não vai ser legal, mas nada em excesso é bom, nem água em excesso é bom. Mas no dia a dia a fruta é um alimento muito rico, repleto de nutrientes, não tem problema algum, é um alimento muito bom, inclusive, mas nós temos que saber
que quando você, por exemplo, retira essa frutose ou até mesmo expõe essa fruta a uma hélice e quebra essa fibra que envolve a frutose num suco de fruta, né, em que você vai consumir um excesso ali de frutas de frutas que foram batidas nesse suco, isso sim pode ter influência lá no metabolismo do fígado e aumentar o triglicérides, aumentar a chance de esteatose hepática. Então, esse metabolismo da glicose, ele é muito importante. E aqui, ao entender isso, mais uma vez, né, no jejum, o que você faz é que você diminui a exposição a todas essas frentes, tanto da glicose quanto da frutose, a insulina fica mais baixa. Então, indiretamente, você começa a corrigir todos esses processos associados ali ao que gera estado inflamatório, oxidativo, gordura no fígado, estímulo de célula de gordura na região abdominal, e por isso você tem tantos benefícios.